X-Men. Ouch! E acabaram de liberar uma nova cena da temporada 2 de X-Men 97, mais especificamente do primeiro episódio da segunda temporada de X-Men 97. E isso revela tudo sobre como os X-Men vão ser resgatados do passado e do futuro. Bora ver essa cena, analisar e também trazer novas teorias sobre a segunda temporada de X-Men 97. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e eu tô empolgado. Essa semana tá sendo especial, trazendo vários conteúdos de X-Men 97, porque a temporada 2 tá estreando agora, nessa madrugada, né, de amanhã, às 4 da manhã, tá? Então agora fica ligado, porque às 4 da manhã saem os 3 primeiros episódios de X-Men 97, segundo as pessoas estão falando no X, tá? Então basicamente o horário é esse, não vai ser às 10 da noite, mas eu ainda não tenho a confirmação 100%. Basicamente é isso, mas eu vou estar acordado às 4 da manhã para assistir os 3 primeiros episódios e trazer as minhas primeiras impressões e primeiras análises dos 3 primeiros episódios da segunda temporada de X-Men 97. Depois vai ter um monte de vídeo falando de X-Men 97. Óbvio que eu vou continuar trazendo vazamentos de Homem-Aranha 4, de Vingadores Doomsday, etc. Mas também a gente vai fazer bastante vídeo de X-Men 97. Então, se você é fã dos X-Men, é fã de X-Men 97, já coloca aqui nos comentários Hype X-Men 97. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe. Cobertura mega completa de X-Men 97, temporada 2 aqui no canal mais rápido da galáxia. Bora assistir esse vídeo primeiro e depois a gente vai analisar e trazer outros contextos sobre a temporada e sobre o vilão principal, Apocalipse. Ever since the X-Men disappeared, Que eles estão conversando ali, ó, os dispositivos de viagem no tempo. Ali, ó, o mural com as duas equipes separadas, passado e o futuro. Um estão no Antigo Egito e o outro no futuro, né? Depois a gente vai falar sobre essas falas deles aqui, ó. Apocalipse. Caramba. Tá aí. Beleza. Vamos olhar de novo, tá? Aqui, ó. As notícias, né? Aquela repórter que é amiga do Hank McCoy, que ajuda até os mutantes em alguns pontos, falando sobre o desaparecimento dos X-Men, tá? Notícias desde que os X-Men desapareceram. E aqui ele desliga a TV, né, o Bishop, e ele fala: seu presente começa a se parecer mais com o meu futuro, lembrando o futuro pós-apocalíptico do Bishop, né? Onde realmente a coisa estava muito feia lá, tomada pelos humanos, pelos sentinelas e etc. Então tá ficando parecido com o que o Bishop viu no futuro, tá? Então basicamente é isso, ele arruma aqui, ó, essa pulseira aqui, que é onde eles vão viajar pelo tempo, tá? E aqui a conversa dele com o Bishop é interessante. Todos os dias pitadas de otimismo não machucaria, Bishop. Pro Bishop ser mais otimista, porque o Bishop tá enxergando naquele presente ali, sem muita esperança, o seu próprio futuro, tá? E aqui o Forge, ele tá utilizando uma espécie de um aparelho lá atrás, ó, lembrando que o poder do Forge é justamente construir qualquer coisa. E se a gente pegar a primeira parte, né, X-Men 92, quem levou o Bishop pro presente foi, no passado do Bishop, na verdade, né, o próprio Forge, já bem mais velho. Ele constrói o dispositivo do tempo e ele está construindo aqui novamente, tá? Então ele está mexendo ali e aqui mostra a máquina do tempo, ó.
a primeira versão dessa máquina do tempo criada pelo Forge. Uma máquina muito parecida com a de X-Men 92, que traz o Bishop para o presente dos X-Men, né, passado do Bishop. Então essa máquina aqui que vai transportar os dois. O Bishop vai para o passado e o Forge para o futuro, tá? Então ele diz que não testou essa maldita coisa. É a máquina do tempo. E aqui mostra o mural, tá? E ele confirma que tem bloqueio nas localizações. O Apocalipse está bloqueando isso, mas eles já conseguiram descobrir exatamente o local correto em que eles estão, tá? Então aqui, ó, ele para no quadro e diz que desde que eles desapareceram, houve ondulações no fluxo do tempo. E aí a gente tem que ir para a quarta temporada de X-Men 92, com episódios quádruplos, tá? 4 episódios, chamado Acima do Bem e do Mal, que é justamente o apocalipse do futuro, o apocalipse de 3999, no futuro do Cable, roubando o dispositivo, o computador de viagem do Cable. E aí ele fica fora do fluxo do tempo, controlando absolutamente tudo em qualquer parte do tempo. Então ele fica fora ali numa espécie que seria tipo uma brecha entre os tempos, tá? Uma espécie até de TVA, se a gente for pegar e trazer para Marvel Studios atualmente. Tá? Então basicamente é isso. E tem uma ligação com o Bishop também, porque o Bishop, quando foi viajar para o passado, foi retornar, ele foi sugado por essa anomalia temporal, por esse fluxo do tempo. E ele ficou ali, justamente nesse fluxo do tempo, onde estava o Apocalipse, mas em outro local, protegido por um ser ali meio repugnante, um ser meio engraçadão, e o Bishop ali indignado e não sabia o que estava acontecendo. Esse ser repugnante se revelou como Immortus, ou seja, o Kang mais velho, que é a mesma versão, porém mais velha, do Ramatut. E esse personagem prendeu o Bishop ali e mostrava todos os acontecimentos que estavam rolando enquanto o Apocalipse manipulava o tempo. Então, de propósito, ou seja, o Kang está querendo realmente destruir também o Apocalipse, porque Ensabanur só se tornou realmente Apocalipse quando teve acesso à tecnologia do Ramatut, ou seja, do Kang. E por isso talvez o Apocalipse ainda tenha a tecnologia para mexer no tempo, assim como esses episódios Acima do Bem e do Mal de X-Men 92. Então ele está manipulando e dividindo as equipes justamente para os lugares mais sombrios da história do Apocalipse. Vamos voltar aqui. Desde que eles desapareceram, houve algumas ondulações. E eles conseguiram descobrir, rastreando os desvios, tá, no tempo. E aí ele descobriu exatamente a data, o ano em que eles estão, tá, com 2 pontos diferentes no tempo. E aí aqui, ó, a primeira equipe no Egito Antigo, há 3.000 anos antes de Cristo, exatamente quando Ensabanur está prestes a tirar o Ramatut do trono como faraó e se tornar o imperador do Egito, consequentemente com o tempo se tornando o Apocalipse através da tecnologia do Kang. Então, esses X-Men estão exatamente há 3.000 anos antes de Cristo, que é o Xavier, o Magneto, o Fera, o Noturno e a Vampira, tá? Basicamente é isso. E aqui, do Egito Antigo, nós vamos para o futuro, no ano 3960 depois de Cristo, quando o Cable ainda era uma criança, tá? Anos antes do Apocalipse roubar do Cable o dispositivo no tempo, porque quando isso aconteceu, o Cable já era adulto, já era mais velho, já era o Cable. Isso aconteceu em 3999. Os X-Men estão indo para 3960, alguns anos, basicamente 39 anos antes, quando o Cable ainda era um jovem, né, o Nathan Summers. Então quem foi para esse período é o Ciclope, a Jean,
que não é mãe do Nathan, mas a Madelyne Pryor, que é a mãe do Nathan, é a clone, com mesmas lembranças exatamente iguais, a Tempestade, o Morpho e o Wolverine sem o Adamantium. E aqui tem a foto do Apocalipse em cima, tá? E aí ele está falando que estamos olhando para duas idades mais sombrias para a humanidade. Quais serão? Óbvio que a primeira é o passado, né, o surgimento do Apocalipse. Ele fala aqui, ó, que ambas têm uma coisa em comum. As duas têm, tá? Tanto o passado quanto o futuro. É o Apocalipse. Basicamente é isso. E ele diz aqui, ó, Apocalipse, né, o amanhecer do seu primeiro reinado, que é no passado, que é quando ele vai reinar no começo, e o auge final do seu poder, quando ele se torna realmente o cara que manda no mundo ali naquele período onde o Cable está. Então ele enviou os X-Men justamente para dois períodos cruciais da vida do Apocalipse. Agora, por quê? Isso a gente ainda não sabe. Isso a gente vai saber nos próximos episódios. Talvez até hoje isso já seja revelado, porque são 3 episódios, né? E eu pensei que investigar Viagem no Tempo seria a parte difícil. Foi o que o Forge diz aqui, ó. E não, tem uma ameaça ali, basicamente é isso, e ele vai levar a figura passada do seu coração definido no futuro, ou seja, eles estão definindo ali quem vai para o passado, quem vai para o futuro. O Bishop vai para o passado, o Forge vai para o futuro, e eles vão resgatar os X-Men nesses 2 períodos. Mas enquanto eles resgatam, grandes batalhas vão acontecer a partir daí. E aí mostra a foto da Tempestade, ele vai atrás da Tempestade, obviamente, né? Então, basicamente, é isso. O que vai acontecer a partir daí, nós vamos saber exatamente nessa madrugada, começo da manhã de amanhã, né? Eu acho que lá pelas 6 da manhã, por aí, já vai ter vídeo com todos os detalhes, revelando absolutamente tudo, fazendo as primeiras análises, explicações, e depois os detalhes vão ficar para mais vídeos daqui para frente. Então se inscreve para não perder nenhum detalhe. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre a segunda temporada de X-Men 97. Até mais!